Olá, meus queridos! Nossa videoaula de hoje é língua portuguesa com a nossa unidade temática parágrafo e pontuação. Então, peguem aí o livro de vocês de língua portuguesa e acompanhem esta videoaula com a professora Leila Ramos. Olá, criançada! Então, vamos para o nosso conteúdo de hoje, parágrafo e pontuação. Olha só, reparem aí que vocês vão fazer a releitura. Por que releitura? Porque vocês já leram antes esses textos. Então, nós temos aqui o corvo e a raposa e a casa do seu Damião. Aqui é uma fábula e aqui é um lenga-lenga. Prestem bastante atenção na estruturação, quer dizer, na organização desse texto. Aqui nós temos um texto em prosa e aqui nós temos um texto em verso. No texto em prosa, a gente sabe que vai ter o quê? Parágrafos. É isso mesmo. E num texto em verso não há parágrafo, há versos e estrofes. A Pro já explicou isso tudo nas aulas passadas. Versos são cada linha dessa e estrofe é esse conjuntinho aqui de versos, certo? Então, vamos lá para a leitura do texto, a fábula, O Corvo e a Raposa, de Esopo. Vamos lá? Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Chegou perto e começou a elogiar o corvo, dizendo que ele tinha uma bela voz. Ouvindo os elogios, o corvo quis mostrar sua bela voz. Abriu o bico para cantar e o queijo caiu. A raposa apanhou e foi embora rindo. Aqui nós temos um texto em prosa e esse texto há parágrafos. E para fazer o texto de forma bem organizada, a gente inicia o texto deixando o parágrafo. A Pro já explicou que é esse recuo, esse espaço. Aí, para vocês, no caderninho de vocês, equivale a mais ou menos um dedinho de vocês, tá? Aí, vocês vão deixar o parágrafo. Toda vez que terminou aquele parágrafo, vai colocar um pontinho. De repente, pode ser um ponto final, um ponto de exclamação, de interrogação. Aí vai depender do que foi falado, do que foi escrito, certo? Aqui terminou, colocou um pontinho e vai iniciar um novo parágrafo, então deixou um novo recuo. Quando terminou, olha que vem mais outro recuo para poder fazer aí, então, o quê? Um novo parágrafo. E terminou o texto e ponto final. Aqui na Lenga-Lenga, a casa do seu Damião, a gente está vendo que ele é um texto em verso. Texto em verso quer dizer que cada linha dessa aqui, criançada, é um verso, é um texto com rimas, parece um poeminha, tá? Então, vamos ler esse aqui, A Casa do Seu Damião. Aqui está a vaca que pisou no cão, que mordeu o gato, que pegou o rato, que furou o saco de grão de feijão, que estava na casa do seu Damião. Entendeu? Aqui é um texto em verso. Pronto, tá, pontinho aqui. E agora vai ter que ir para outra estrofe. Deixa um espaço e torna a fazer outro conjuntinho desses aí de versos. É isso mesmo. Então, criançada, olha só, vamos pegar aqui para responder a questão número 2. Vamos ter que indicar se é fábula ou se é lenga-lenga, colocando aí os números. 1 para indicar que é fábula e 2 para indicar que é lenga-lenga.
A Pro já explicou, então vocês vão entender rapidinho isso aqui. Texto escrito em versos. É uma fábula ou um lenga-lenga? Texto com parágrafos. Qual é ele? Texto sem rimas. E texto com rimas. Não esqueça que o 1 é para indicar se é texto, fábula, e 2 para indicar que é lenga-lenga, certo? Então, acompanhem a leitura do primeiro parágrafo da fábula feita pela professora. Vamos lá, presta bastante atenção. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Observem como faz a voz da professora cada vez que ela chega ao sinal. Olha só esse sinal. Esse sinal chama-se ponto final. Então, cada pontinho desse indica um final, marca o fim de uma frase. Então, nesse pedaço aqui, neste parágrafo, nós temos duas frases, tá bom, crianças? Duas frases. A primeira frase foi essa aqui. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Esse aqui foi uma frase. Aí vem a segunda frase. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Segunda frase, porque a gente vai observar os sinais de pontuação. Os sinais de pontuação indicam o final da frase, tá bom? Então, observando isso, vocês já entenderam que cada pontinho marca o fim de uma frase. Então, contem os pontos e respondam. Quantas frases há nesse trecho? Quantas frases há aqui nesse trecho aqui, nesse parágrafo? Quantas frases? Aí vocês vão colocar aqui o número que representa quantas frases há ali. Juntos, agora, leiam o trecho a seguir. Todo mundo acompanha aí, pegando o livro de vocês. A raposa apanhou e foi embora rindo. Quantas frases existem nesse parágrafo? Por que você vai ter que olhar direitinho quantas frases, observando o pontinho, criançada. Não pode esquecer disso. Então, nesse trecho aqui, quantos parágrafos existem? Quantas frases existem, quer dizer, nesse parágrafo? É uma ou duas? Aí você coloca aqui. Então, vocês já viram que o ponto final, que é esse pontinho aqui, o ponto final pode indicar que alguém fez uma declaração, afirmando alguma coisa. Igual ali, olha só, vamos ler aqui. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Então, alguém afirmou aqui a ação que a raposa queria fazer, certo? Mas há um ponto que pode indicar quando ficamos admirados. Observem, a Pro vai ler a frase A e a frase B e vocês vão ver que há diferença, tá bom? Então, vamos lá? Aqui a Pro vai ler bem sério, tá? O queijo caiu. Agora, a Pro vai ler de forma admirada a mesma frase. O queijo caiu. Vocês viram, criançada, que o pontinho indica como é que deve ser lido? Olha só, o queijo caiu, a ação do queijo. Mas agora, essa frase vai ser lida de forma admirada, com espanto. Tá vendo? Ó, o queijo caiu. Pronto. Então, o ponto de exclamação, esse pontinho aqui, esse ponto de exclamação, ele indica espanto, admiração, medo ou surpresa. Então, quando vocês observarem os pontos, tem que ver que a entonação da voz, ela muda, ela muda.
No ponto, que tem aqui o ponto final, é uma frase lida bem sério. E no outro é com admiração, com espanto, com medo, com surpresa. Entenderam? É como se você estivesse conversando mesmo com alguém. Então, vamos organizar o que estudamos? Leia com a professora o esquema e veja os sinais de pontuação que já estudamos. Sinal de pontuação no final de frase. A gente já viu o sinal de ponto final, esse pontinho, olha bem aí no livro de vocês. E o ponto de exclamação, que é esse aí, que tem um tracinho com um pinguinho embaixo. É como se fosse um i de cabeça para baixo. Agora, vocês vão ler esta fábula e depois vocês vão fazer alguma coisa aqui que a Pro vai explicar. Então, leia aí junto com a Pro e depois vocês leiam sozinhos. O cachorro e o pedaço de carne. Um cão atravessa um riacho com um pedaço de carne na boca. Quando viu seu reflexo na água, pensou que fosse um outro cão carregando um pedaço de carne ainda maior. Soltou então o pedaço que carregava e se jogou na água para pegar o outro. Não ficou nem com um nem com outro, pois o primeiro foi levado pela correnteza e o segundo não existia. Moral: não se deve deixar o certo pelo duvidoso. Viu só o que é que o cachorro fez? O cachorro achou que o reflexo que ele viu na água fosse de um outro cachorro seguro um pedaço de carne. Então, olha a ambição dele. Ele não contentou com o que estava com ele, foi atrás de um maior que nem era dele, mas não existia, e aí ele perdeu. Então, vocês vão copiar a moral da fábula, e vai escrever aí no livrinho de vocês, tá? Vocês vão copiar a moral da fábula, depois vocês vão conversar com a família de vocês sobre o que essa moral pretende ensinar. Depois que você copiou aqui a moral da história, da fábula, olha aí qual é a moral, vocês vão conversar aí em casa sobre esse assunto. Pinte no texto os espaços que marcam o início de cada parágrafo. Toda vez que houver parágrafo, você vai pintar o início, tá? Depois, complete esse texto. Complete. Esse texto tem quantos parágrafos? Veja aí quantos parágrafos e escreva aqui. Gente, não pode esquecer, a Pro vai deixar aqui para que vocês façam a leitura desse texto aqui. É para ler esse texto e também pedir para que alguém aí da sua casa vá ditando esse texto para você escrever no seu caderno, tá bom? Não esqueça de colocar o nome da escola, o cabeçalho ali, o nome da escola, o seu nome, data, o nome da professora. Mas esse texto aqui não é para fazer cópia, não. Alguém vai ditar para você e você vai escrever no seu caderninho, tá bom? Não se preocupem com os erros, viu? Não se preocupem com os erros, porque a gente aprende errando mesmo. Depois que você escreveu todinho o seu texto que alguém ditou para você, você mesmo vai corrigir olhando aí para ver se você acertou bastante, tá bom? Por hoje é só, meus amores. Tchau, até nossa próxima aula e muitos beijos. Continue se cuidando, viu?